Olá a todos que vão assistir essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos falar sobre programação para dispositivos móveis. Vamos programar utilizando a linguagem de programação Java, programaremos para Android e utilizaremos o Android Studio. Vamos ao Android Studio. Na aula anterior, desenvolvemos até o layout, incluindo a imagem e incluindo um text view e um edit text. Vamos acrescentar agora os elementos para o usuário digitar a informação do lado B do triângulo, a base do triângulo. Vou fazer via XML. Vou clicar para visualizar o code. Como eu tenho dois elementos que são text view, um text view e um edit text, eu vou copiar os dois. Há momentos que você vai ter mais velocidade fazendo desta forma. Vou colar. Já um elemento com o nome lado A, naturalmente, eu vou trocar agora esse text view, vai se chamar lado B. O label for não vai ser para o edit 3, o label for vai ser para o edit 4. Ele diz que não existe, eu vou naturalmente alterar embaixo ainda. O edit text anterior virou agora edit 4 na cópia. E ele está abaixo do label lado B. Eu tenho as propriedades de texto aqui. Eu tenho um string texto lado A. Eu vou chamar de string texto lado B também. Eu vou ter que criar essa propriedade no arquivo strings.xml. E a propriedade textEdit lado A eu vou criar aqui a lado B. Está em vermelho porque elas não existem. Vou lá no arquivo strings.xml. Eu tenho essas duas propriedades que correspondem ao A aqui. Vou copiar. Vou colar. E como eu só alterei para B lá, vou alterar para B aqui. E digito a informação do lado B. Dou um Ctrl S. Vou clicar aqui em ActivityMain. Vou visualizar o layout. Novamente visualizando o layout. Agora preciso ajustar aqui no segundo edit que coloquei, no segundo text view que coloquei, que eu deixei apontando embaixo do image view. E isso daí não está fazendo ele aparecer. Eu vou alterar, porque ele precisa aparecer abaixo do edit text 3. Agora a sequência vai estar correta. Verifique que agora está um abaixo do outro. Então eu tenho a captura do lado A e do lado B do triângulo, mas eu preciso da base. Então vou copiar da mesma forma os dois últimos. Ctrl C, Ctrl V. Vai chamar label base, que fica abaixo do edit text 4.
Esse é um label for para edit text base. Não existe porque vai existir abaixo. Agora alterei. Agora existe o edit text base. Ele vai ficar abaixo do edit label base. Vai ficar abaixo do label base. A string para o texto da base, text base. Não existe, vou ter que criar text edit base. Como texto lado B é texto text label base. Então tem duas propriedades que precisam ser criadas no arquivo strings.xml: text label base e text edit base. Vou no strings.xml, vou copiar essas duas últimas, vou colar. Text label base, edit text edit base. Text edit base, text label base. Agora elas existem no strings.xml, então ele para de acusar que elas não existem. Em que posição fica o text view? Abaixo de quem? Edit text 4. Edit text 4. A propriedade que coloca abaixo do elemento no relative layout é Android layout below. E a base fica abaixo do label base. Vamos verificar no layout. Veja a disposição dos elementos. Lado A, lado B e a base. Vou no arquivo de strings. Esqueci de alterar o texto. Copiei, mas não alterei o texto para a base. O lado A e o lado B estão necessitando serem alterados. Vou alterar a frase que diz digite o lado B. Digite o lado A e o lado B estão corretas. Vou alterar a frase para digite o valor para a base. E no campo de edição de text do base não precisa ser alterado. Vou visualizar o layout. Vou clicar em Active Main. Aqui estamos. Vou inserir um button, que é o botão que nós precisamos para efetuar o cálculo. Clico aqui na paleta em Buttons, escolho o button e arrasto para dentro do design. Novamente ele coloca em cima. Agora vou fazer aqui pelo assistente, pela paleta ao lado de atributos. Vou chamar de botão calcular para o ID. O texto dele, vou deixar button por enquanto, vou alterar aqui. E ele precisa estar abaixo de alguém, então layout below. Ele ficará abaixo do edit text base. Veja que ele já desceu. Vou posicioná-lo mais ao meio.
Vou modificar o texto que aparece escrito no centro dele, está button. Veja que temos um pequeno triângulo de warning. Vou clicar no triângulo. Ele diz que o texto está hardcode. O que é o texto está hardcode? Quer dizer que eu escrevi o texto que eu quero que apareça no elemento, mas esse texto não está contido no strings.xml. É necessário que esse texto seja escrito em uma propriedade do string XML, pois facilita a internacionalização do seu aplicativo. Vou criar a propriedade então string name text botão barra string e vou digitar calcular área. Salvo. Vou lá no Active de main. Está hardcode. Vou vir aqui em text. Vou clicar dentro. Vou digitar arroba. Veja que ele me traz a listagem do que há nos arquivos. Vou procurar por arroba string text botão. Pronto. Clico fora. Ele já ajustou, não está mais hardcoded. Agora o texto que aparece no botão vem escrito do arquivo de uma propriedade do strings.xml. Nesse caso a propriedade text botão. Obrigado pela atenção por mais essa aula. Nos vemos na próxima aula.